Ô Piperno, coincidência ou não, o Renato Augusto em campo, um Corinthians atacando, um Corinthians com uma outra perdeu pegada. até na temporada com o Renato Augusto em campo. Pois é. O jogo do final de semana ele jogou só um pouquinho, mas ganhou. E hoje, a diferença de novo em campo. Boa noite. Boa noite, um abraço a todos. Claro, é evidente que o Renato, ele é enfim, um cara diferente, jogador, mas de longe, muito longe, o melhor jogador do Corinthians. Enfim, a gente falou bastante sobre isso. O Corinthians é outro time com ele. Mas o Corinthians foi um time que a gente, e eu incluo nisso, né? A gente malhou bastante, merecidamente, porque não jogou nada. Era um time que vinha entregando pouco, um futebol indecente, confusões da direção, essas trocas malucas, enfim, coisa fez tudo errado. Então, o Corinthians recebeu muitas críticas e todas elas absolutamente justas. Mas, do final de semana retrasado pra cá, eu me lembro que quando o Corinthians perdeu pro Flamengo no Rio, a gente até chegou a comentar aqui, bom, o Corinthians perdeu, mas pelo menos hoje parecia um time, que já era uma evolução em relação ao que não tinha feito antes. O Corinthians fez um jogo aceitável contra o Flamengo, o Corinthians fez um bom jogo contra o Fluminense e o Corinthians jogou bem hoje. Ou seja, o Corinthians contra 3 times fortes, mais fortes que ele, o Corinthians passou a jogar melhor. Então, assim, o nível de futebol apresentado pelo Corinthians melhorou. Eu acho que o Vanderlei fez algumas alterações com mais coragem no time. Lá atrás ele tinha mexido no posicionamento do Paulinho, agora do Michael, até comentava aqui com o Vampeta. Hoje mudou a escalação de novo. Ele trocou o lateral esquerdo, ele chegou a trocar o direito. Então, assim, ele não pecou por omissão. Aliás, ele peca nas entrevistas dele, mas nesses jogos, pelo menos, ele não pecou pela omissão. E eu acho que ele também deu uma contribuição, para mim, inesperada, para essa evolução de um time que estava nocauteado. E o Kudê, hoje, nota 0. Quer dizer, o Vanderlei, nesse confronto, ele foi melhor que o Kudê. Até porque o time dele era pior. A Globo informou que o Luxemburgo ia tirar o Michael, mas que o Renato Augusto falou, deixa que ele bate pênalti bem. E aí o Vanderlei, bola pra frente. Ô Mauro César, você tá... Como é que o Pilato falou? Louco da vida com ele? Não. Por mim, falou o que ele quiser. Louco tá ele. Tá louco por quê? Não entendi nada daquilo ali. É porque quando eu falo esses termos exagerados, eufórico, atropelamento, ele fica louco, ele fala que eu falo pela emoção. Mas calma, Maurão. Você pode falar não o que você quiser, não fico louco, não. Eu só posso achar exagerado, mas louco eu não vou ficar, não. Essa eliminação do Atlético, aqui. Essa eliminação do Atlético Mineiro parece muito com o do Corinthians, quando o Corinthians, naquela época que cantou aquelas músicas, eu acredito, lembra? O Corinthians vai com uma vantagem também lá de 2-0. 2014, de 4-1. Depois do Flamengo foi a mesma coisa. O Mano dançou aqui em São Paulo. E o Elias e o Gil volta da seleção. Não fica no banco. Né? É meio parecido. 66 mil pessoas, 67 mil pessoas conosco neste momento. Muda o Corinthians daqui pra frente. Foi uma coisa eventual. O Mauro, na primeira intervenção dele, é um campeonato à parte, é um mata-mata. Mas isso muda tudo no Corinthians? Vampeta. Eu concordo com o Mauro e muito, porque eu assim, se você pegar assim, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, você perguntasse pra mim como atleta, eu queria ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, quando eu vejo times assim, por exemplo, o Grêmio, que eliminou hoje o Cruzeiro, não ganha um brasileiro desde 86, não é isso? 96. E o Renato dá prioridade, não, eu quero ganhar a Copa. A Copa, você lembra muito bem quem é os campeões brasileiros em relação à Copa do Brasil. Né? Aí, conversando com o Mauro, não, aonde ele podia, até concordo, aonde ele podia queimar um pouco a gordura. No jogo da Copa do Brasil, que ele vem com a vantagem. E não entrou qualquer jogador, entrou o Vargas. O que eu acho que a gente tem que analisar nessas horas é o contexto, né? Olhar só para esse jogo como se fosse um jogo único, né? Olha, o Kudê tem uma preocupação na vida, o jogo contra... Não, ele não tem só essa preocupação. Ele tem esse jogo. Sábado ele tem um jogo que vai ser em Uberlândia contra o Cruzeiro, que é o reencontro na Série A, né? Tem peso. E tem um peso grande, porque na terça ele vai a Lima enfrentar o Alianza. Ele tem que vencer. Ele tem que vencer. O Atlético não joga mais em casa na Libertadores, tem que ganhar lá e tem que ganhar do Libertad, para poder avançar na Libertadores. Então, vamos lá.
eu estou em desvantagem na Libertadores. Quanto o Cruzeiro, eu não posso vacilar, eu tenho que vencer esse jogo, até para ganhar moral para terça-feira. E a cobrança vai ser muito grande, evidentemente, mas eu tenho a vantagem de 2-0 sobre o Corinthians. Então, onde que eu posso poupar alguém? Onde que eu posso guardar o Hulk, que tem 30 e tantos anos, não vai jogar todo o jogo, o jogador não vai aguentar todo o jogo. É o jogo de hoje. É um risco, você vai ter que correr. Todo técnico tem que correr. A gente não pode analisar como se todo jogo o cara pudesse ficar lá, titular. Ah, mas o Corinthians foi com os titulares. Porque o Corinthians está numa situação totalmente diferente. O Atlético tentava se aproximar da liderança do campeonato agora no final de semana. Em dado momento, quando vencia o Palmeiras por 1-0, estava chegando perto ali do Botafogo. Depois o Botafogo venceu o seu jogo, que foi um pouco mais tarde, e abriu até vantagem. O Corinthians briga para sair do rebaixamento. A chance do Corinthians é a Copa do Brasil. E a situação da Libertadores do Corinthians também é muito difícil, até mais difícil ainda. Que depende até de combinações, ali tem que vencer, tem que ver se as coisas acontecem de forma favorável. Então ele correu um risco hoje. Vai ser criticado, evidentemente, mas eu acho que o jogo que ele podia arriscar era o jogo de hoje. Só uma gordura, né? É o jogo de hoje, não tinha jeito. O jogo contra o Aliança é daqui a 6 dias em Lima. Ele tem que vencer. Ele não pode pensar num resultado que não seja vitória. Então é uma situação delicada, na qual o Atlético e ele, evidentemente, junto, se meteu. Até porque houve um começo de temporada muito confuso. O Cudê praticamente estava fora do Atlético, falou que queria uma cláusula de saída, acabou não saindo e ficou no clube, seguiu em frente. Então hoje ele especulou. E o jogo de hoje, gente, assim, não foi um jogo de supremacia do Corinthians, foi um jogo muito igual. Como diz o meu amigo André Rocha, briga de rua. Que é aquele jogo assim, eu chuto, você chuta, vai no gol, o goleiro defende, 16 finalizações para cada lado, 5 certas para cada lado. Clara a chance do Corinthians. O Roberto teve uma chance clara, o Fausto Vera. O Paulinho teve também uma chance claríssima ali no final. Se ele faz o gol ali 2-1, praticamente acaba tudo. Então os dois times tiveram. O Atlético estava até melhor, acho que até tomar o gol, né, até tomar o primeiro gol do jogo. Acho que houve uma falha coletiva também no segundo gol do Corinthians, gravíssima ali. 3 jogadores cercaram no início da jogada e o Roger Guedes passa. E depois o Everson sai do gol, parecia um goleiro amador, goleiro de sábado, de fim de semana, aquele da pelada. Ingênuo, sai, não abafa, não fecha o ângulo, é driblado facilmente. Então, muitos erros o Atlético cometeu. O Otávio erra também no primeiro gol do Corinthians. Tem um mérito também da pressão alta ali, o Corinthians tem, isso é evidente, mas ele toca a bola na fogueira para trás. Não é que ele estava pressionado e errou um passe lógico. Um passe pro Yuri Alberto. Isso, ele deu assistência, foi uma fogueira danada. Então, o Atlético errou muitos erros individuais, correu o risco. Agora, esse risco, todo técnico vai ter que correr nesse ano. Você vê, por exemplo, o pessoal fala, não, o Abel não poupa. Pô, hoje o Palmeiras não chutou uma bola no gol, gente. Não chutou uma bola no gol do Fortaleza. Ah, mas estava 3-0, foi 1-0. Pois é, 3-0 construído como? Com um pênalti absurdo marcado do que foi o que abriu o placar na semana passada no jogo aqui em São Paulo. Vamos analisar o contexto dos dois jogos. Agora, no conjunto da obra, o Atlético foi muito superior ao Corinthians em Belo Horizonte e hoje acho que não foi essa superioridade. Até pode achar que o Corinthians foi melhor e tal, mas não foi tão superior. O Atlético paga porque em Belo Horizonte teve a chance de fazer um placar maior, custou chegar aos gols, ficou no 2-0 e poderia ter chegado aqui com 3 ou 4 de vantagem, porque na semana passada, semana retrasada, aliás, o Corinthians não ameaçou o Atlético. Não ameaçou o Atlético. Então, mata-mata é diferente, é uma outra mobilização, é outro campeonato, é outra competição. Do brasileiro é outra conversa. O Atlético tenta chegar às posições mais importantes da tabela. O Corinthians luta para se afastar da zona do rebaixamento, estão em patamares diferentes, mas hoje se classificou. Como, por exemplo, a América está mal colocado e eliminou o Internacional. É isso. O Bahia está mal colocado também, pertinho da 16ª posição, eliminou o Santos. O Bahia não vence a 6 jogos, já incluindo o de hoje. O de hoje, ganhou é o mata-mata. É isso, é outra história, é outra competição. Mas os técnicos têm que fazer escolhas. Quem quiser escalar todo mundo o tempo todo, vai dar com os burros na água. Não tem como, é impossível. Não tem como você jogar com todos os jogadores toda hora. É inviável. Isso não existe.